E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente vai iniciar uma nova série hoje, chama o Evangelho e o Trabalho. Como associar fé ao seu trabalho. Eu conversando com alguns cristãos e eu percebo que eles consideram o trabalho pastoral mais espiritual do que o seu trabalho. E eu lendo as escrituras não consegui perceber isso, pelo contrário. O trabalho é uma forma de você glorificar a Deus. Então a gente vai aprender mais sobre o trabalho e o Evangelho. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que as pessoas possam entender que o trabalho ele é sagrado, o trabalho ele é espiritual. Vamos lá para o tema? Antes de abordar o assunto, eu queria ler um texto com vocês, lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, para vocês entenderem que o trabalho é ideia de Deus, o trabalho não é maldição. Olha aqui, Gênesis 2,15, aqui ainda não tinha acontecido a queda. Então Deus criou o mundo, Deus criou a terra em 7 dias e depois colocou o homem e deu uma função para o homem. E aqui essa função não era jejuar, essa função aqui não era orar, essa função aqui não era participar de um culto. Olha a função que Deus deu para o homem. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha que interessante. Deus aqui criou tudo e deu uma função para o homem, uma função muito espiritual. E que função era essa? A função de ser jardineiro. Então, com essa série, a gente vai entender que o trabalho ele é sagrado e ele é ideia de Deus. Deus criou o trabalho. O trabalho, gente, não é maldição, mas é uma forma onde a gente consegue glorificar a Deus através do trabalho. E eu conversando com algumas pessoas, eu percebi que, infelizmente, as pessoas não conseguem associar fé ao seu ambiente de trabalho. Elas separam vida secular, e elas chamam isso de trabalho, e vida cristã, que normalmente elas atribuem alguma função, algum ministério na igreja. A gente não consegue entender que o cristão ele é integral. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E eu te pergunto, você hoje consegue enxergar o seu trabalho como algo sagrado, como algo espiritual? Eu vou te fazer algumas perguntas para ver se você consegue associar a fé ao seu trabalho. E eu te pergunto, quem serve mais a Deus? Um missionário ou um engenheiro em uma multinacional? Um pastor ou um pedreiro? Um ministro de louvor ou um bancário? Se você pensou que os trabalhos que envolvem igreja é mais espiritual, você pensou errado. O primeiro trabalho que Deus deu para o homem aqui, de acordo com Gênesis capítulo 12, verso 15, é que ele ia ser jardineiro. Ele ia fazer paisagismo. Ele fez também engenharia, porque provavelmente ele teve ali que criar a sua casa. E se a gente for pensar nos trabalhos de Deus, o que Deus trabalhou, gente? A Bíblia fala que Deus foi um arquiteto, porque ele criou tudo. Ele chega a dizer que o trabalho dele, os céus, revelam a glória de Deus. Então, isso faz tanto sentido, que quando eu leio Salomão, eu lembro que Salomão, ele foi um homem muito sábio, e através da sua sabedoria, através do seu trabalho, a rainha de Sabá foi visitá-lo, e a rainha de Sabá conseguiu enxergar Deus através do trabalho de Salomão, através da organização, através da forma como ele trabalhava. Ele glorificou tanto a Deus através do seu trabalho, que a rainha de Sabá enxergou Deus. E eu converso com amigos cristãos, e eles falam assim, eu preciso servir mais a Deus. Eu pergunto, você trabalha ou você estuda? Eles falam sim. Então você não consegue enxergar que isso é servir a Deus? Eles acham que se eles não tiverem um ministério ou não servindo a igreja de alguma forma, eles não conseguem enxergar que eles estão servindo a Deus. Eles não conseguem relacionar isso. Gente, vamos pensar, o que é servir a Deus? Servir a Deus é servir pessoas e servir pessoas com gratidão. E você consegue fazer isso no seu trabalho. E hoje a igreja tem dificuldade de relacionar fé na nossa vida comum. Mas Jesus, gente, ele quebra esse paradigma. Jesus nos chamou para sermos uma igreja que reflete o evangelho em tudo que fazemos, pensamos e sentimos. Você pergunta a pessoa, você serve a Deus? Provavelmente ela vai falar algum envolvimento com o ministério, ação social, igreja, evangelismo, práticas espirituais. Poucas pessoas conseguem enxergar o seu trabalho com a mesma espiritualidade que o ministério pastoral. Você consegue enxergar o seu trabalho contribuindo para o reino de Deus? Quando você responde um e-mail, atende um cliente, vende um produto, calcula um terreno, responde uma petição, empreende, você consegue enxergar que essas coisas glorificam a Deus?
Aí você pode responder, Felipe, eu glorifico Deus sim no meu trabalho. Quando eu evangelizo pessoas, quando eu chamo elas para a igreja. Entenda, o seu trabalho pode glorificar a Deus se você fizer ele segundo o evangelho. Ele pode se tornar espiritual e pode se tornar sagrado. Esse foi o primeiro trabalho, gente, que Deus deu para o homem. CLT aqui, um jardineiro. Agora, olha as frases que as pessoas que desassociam a espiritualidade do trabalho. Olha o que elas falam. Eu vou provar para vocês que essa mentalidade está enraizada hoje na igreja do século XXI. Olha o que elas falam. Eu estou trabalhando demais. Quando eu chegar em casa, eu vou buscar Deus. Quando a minha faculdade acabar, aí sim eu vou me dedicar ao evangelho. Eu estou precisando fazer alguma coisa para Deus. Elas não conseguem enxergar que quando elas trabalham de forma excelente, de forma ética, seguindo os padrões do evangelho, elas estão trabalhando na verdade para Deus. E durante muito tempo eu só enxergava que eu estava bem com Deus quando eu estava envolvido em algum ministério. E uma pessoa que trabalha de segunda a sábado, estuda, cuida da família, se ela vier na igreja apenas nos domingos, sabe como é que a gente chama ela? A gente chama essa pessoa de domingueira. A gente não chama essa pessoa de espiritual, porque temos dificuldade de enxergar espiritualidade na vida comum. E por qual motivo, gente? Por qual motivo o brasileiro não consegue enxergar espiritualidade no trabalho e na vida comum? O motivo é simples. A gente foi ensinado a pensar nessa forma. Por duas heranças. Primeiro, a herança judaica. Se você observar, ler o Antigo Testamento, você vai analisar que a espiritualidade está relacionada aos sacerdotes, que viviam no templo, que usavam roupas largas, que se relacionavam pouco com as pessoas. Você vai ver ali os levitas, os nazireus, normalmente servindo no templo, que eram pessoas espirituais. Você vai ver também os profetas no deserto, solitários, servindo a Deus como voz profética. E isso foi construído na nossa mente. E nós construímos uma mentalidade de pessoas que servem a Deus, elas têm que viver dessa forma. E eu, durante muito tempo, eu vivia assim. Durante muito tempo eu fazia retiros espirituais e ficava ali 3 dias, 4 dias de jejum. Gente, isso não tem problema nenhum. O problema é quando você só enxerga a espiritualidade nesses momentos. Algumas pessoas me chamavam até de monge. E isso também, uma outra herança que a gente tem, gente, é a herança da Igreja Católica. A igreja ela se corrompeu ali no século IV, com a conversão de Constantino. Aí veio a cristandade, que é a união da igreja com o Estado. E os homens de Deus dessa época interpretaram que a verdadeira espiritualidade é a fuga da realidade. Surgiu então os monges, pessoas que se afastam do sistema, eles viviam de forma solitária, eles subjugam suas paixões, eles faziam votos de pobreza, viviam em monastérios, disciplinas rigorosas espirituais. E por esse motivo, a gente associava que um monge é uma pessoa espiritual. Um monge é uma pessoa que serve a Deus. E aí surgiu eles. Isso perdurou, gente, quase 1000 anos. E foram mais de 20 mil monges vivendo dessa forma. Uma forma contemplativa. Então, a espiritualidade sempre estava relacionada ao isolamento. Renunciar aos prazeres da carne. Pobreza e práticas espirituais. E isso influenciou a gente. Porque se a gente for pensar, Lutero, ele era monge. Agostinho era monge. E essa teologia nos influencia muito, porque Lutero foi o reformador e Agostinho influenciou Calvino. Então, esse tipo de pensamento gerou diversas implicações, ideologias de uma pseudo-espiritualidade. O jovem santo, se a gente for pensar em espiritualidade, o jovem santo na faculdade é aquele que se distancia das pessoas, não ri de nada, leva a Bíblia, e discute com o professor quando ele é atacado na sua fé. Talvez esse jovem, ele não faz o trabalho de maneira correta, ele não estuda para as provas, ele mente, desrespeita os pais, mas ele é considerado santo pelo estilo de vida na faculdade. A mãe, gente, considera um adolescente um menino espiritual porque ele fala em línguas e lê a Bíblia. Mas talvez esse menino, ele responde o professor. Talvez esse menino não faz nada em casa, ele não estuda. E mesmo assim, ele é considerado uma pessoa espiritual por outras coisas. E você percebe que isso é uma pseudo-espiritualidade? A gente afirma a espiritualidade de uma pessoa pelos ministérios e pela frequência dela na igreja, nos cultos, e não pelos frutos da sua vida. E Jesus, ele quebra essa espiritualidade. Porque Jesus, gente, nos criou para a gente ser espiritual na nossa vida integral. Existem muitas pessoas que deixaram de ser humanas
para se tornarem espirituais. Mas a verdadeira espiritualidade é se tornar humano. É se tornar uma pessoa que ama. É se tornar uma pessoa que vive o evangelho em todas as suas esferas. Essa é a verdadeira espiritualidade. É voltar a ser humano. Hoje, a igreja tem tantas pessoas espirituais, mas que não são humanas. Hoje, a gente precisa se tornar o homem redimido. E no próximo vídeo eu vou abordar isso, como Jesus conseguiu desconstruir essa falsa espiritualidade. Eu só introduzi para a gente entender que o trabalho é criação de Deus, o trabalho foi ideia de Deus. E a gente pode, através, vivendo o evangelho, o nosso trabalho é um trabalho sagrado. Ele não tem diferença nenhuma de um trabalho pastoral pelo nosso trabalho. Tudo é espiritual. Então eu oro para que você que separa o trabalho da sua fé, eu oro para que você possa viver o evangelho em todas as esferas. E que você possa ir para o seu trabalho segunda-feira, ou se não trabalhar no home office, entendendo que você está trabalhando para Deus, aplicando as verdades do evangelho, e que o seu trabalho venha subir como uma adoração para Deus, como um aroma suave de adoração a Deus, porque o seu trabalho pode revelar Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima segunda. Até mais.